Cuiabá é feita por quem trabalha para alimentar e alimenta para encantar. Do trabalho que conta a história, retrata a cultura, mantém a tradição. Cuiabá é feita de trabalho que não para. Por isso, já tem muito para comemorar. É trabalho por nossas crianças, que nos leva para uma vida melhor. É trabalho que cuida de cada pessoa, feito de amor e muito suor. Trabalho que é luz e traz vida. Feito por quem sabe trabalhar, que segue em frente e realiza, deixando tudo mais bonito para cada dia mais comemorar. Parabéns, Cuiabá, 299 anos. Uma cidade que avança com a força do trabalho. Prefeitura de Cuiabá. Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. E coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Sabemos que há ainda muitos pontos polêmicos em debate entre os parlamentares, na justiça, mas há muitos também que geram dúvidas, tanto nos trabalhadores como nos empresários. Hoje o nosso convidado é o advogado trabalhista e professor Lincoln Ferreira. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Vamos já destacar aí o que na sua prática, né, tem surgido maiores dúvidas quanto a essa reforma. Bom, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui podendo responder esses questionamentos importantes, né? Na realidade, a prática com relação às audiências trabalhistas, né, não tem modificado, agora processualmente falando, não tem modificado tanto termos não, né. No que se refere às custas processuais, honorário de sucumbência, é que houve uma significativa alteração, né, porque isso veio pela reforma trabalhista e isso aí conseguiu reduzir de forma bem significativa o número de ações trabalhistas. Então, por exemplo, antigamente, antes da reforma, o empregado não pagava custas de processo, nem os honorários de sucumbência, que são aí os honorários da parte que perde a ação, que paga para a parte que ganha a ação, né? Então, nesse sentido, as demandas trabalhistas têm reduzido bastante, né? Então, para que o empregado possa entrar com uma reclamação trabalhista hoje, tem que se pensar bastante, né? Porque antigamente o empregado entrava para ver realmente o que se dá, né? Ou seja, eu vou entrar para ver se eu consigo ganhar alguma coisa, né? Hoje não, hoje está bem limitado, está bem direcionado, é um ponto positivo da reforma trabalhista, por um lado, né? Porque como eu falei, o empregado pensa duas vezes antes de entrar com uma ação. Recentemente tivemos uma decisão aí de Rondonópolis, em que a juíza concedeu aí os honorários de sucumbência no valor de 700 mil. Né? Até foi noticiado aqui no site RD News. Então, e custas processuais, né, um valor exorbitante para o empregado. Então, o empregado pensa duas vezes antes de entrar na justiça, né? Bom, nós sabemos também que às vezes há alguns abusos por parte de trabalhadores e tudo isso vai ter que ser provado no processo em si, né? Mas vamos então abordar alguns pontos que a reforma trouxe e que eu acho que ainda geram muitas dúvidas, tanto para o trabalhador como para o empresário. Trabalho intermitente, como é que funcionou, como é que passou a funcionar a partir da reforma? Então, o trabalho intermitente, que é um trabalho com pausas, né? Ele, na realidade, ele já era disciplinado com relação ao trabalho, por exemplo, de 12 por 36. O empregado trabalha 12 horas, né, e folga 36 horas. O ponto mais relevante com relação a isso é a questão do empregador
né, poder demitir o funcionário, né, e aí poder contratar esse mesmo funcionário sem interim de tempo, né? Com a nova reforma trabalhista, tem essa situação, né? O cara vai e simplesmente a empresa dispensa o funcionário, né, e contrata ele num regime intermitente. Ou seja, né, quando eu precisar do serviço desse empregado, eu vou atrás dele, né? Ou então você só vai trabalhar quando você for necessariamente requisitado. Então, aí vendo a medida provisória, né, e falou que não, tem que ter um prazo, né, uma quarentena, de, né, como se chama, de 180 dias, para que se possa recontratar, em caso de dispensa do empregado, possa recontratar ele novamente, né, e ele poder atuar no quadro de empregados da empresa. Então, essa insegurança jurídica que criou-se com relação ao trabalho intermitente é nesse ponto, né? O ponto de você dispensar um empregado e depois você contratar ele como trabalhador intermitente, e isso aí poderá gerar um desconforto para o empregado, mesmo porque o empregado, que é a parte hipossuficiente, não ter uma certeza, assim dizendo, de períodos que irá trabalhar, ou seja, ele irá trabalhar somente quando for requisitado, né? Então aí é um ponto que deve ser debatido aí, né? Ainda, né? Ainda. Nesse caso, por exemplo, o trabalho intermitente, ele é demitido, ele é contratado para fazer, né, esse trabalho. Ele pode ser um contrato, tipo de prestação de serviço, obrigatoriamente tem que ser assinada a carteira. Isso ficou claro? Não, ficou dentro claro, dessa a reforma? assinatura da carteira ela é devida, né? Mesmo porque o trabalho realizado apenas como autônomo não tem a expectativa de carteira assinada, né? Então ele tem essa garantia, né? Mas fica aquela insegurança de quanto o empregado receberá ao final do mês, já que o empregador pode contar com ele apenas os dias que ele necessitar. Bom, um outro ponto também que a reforma abordou, mas que já vinha sendo muito debatida na Justiça do Trabalho, é a terceirização. E principalmente aquela questão de você poder terceirizar profissionais da área afim, né? A gente sempre dá como exemplo um hospital contratar um médico terceirizado, né? Na sua opinião, como é que isso traz alguma segurança ou não? Qual a sua visão da terceirização trazida na reforma? Na realidade, a terceirização, quando foi proposta essa questão da terceirização, eu já fui contra, porque isso eu quero deixar bem claro que é um posicionamento meu, né, que pode gerar não uma segurança, mas uma insegurança jurídica por parte de quem está sendo contratado, porque pode ter ferido os seus direitos trabalhistas, haja vista aí que por causa da empresa pode gerar algum tipo de fraude, né? Então, e os empregados aí vierem a ter aí os seus direitos trabalhistas sendo suprimidos, né? Então, na minha concepção, a terceirização ela não trouxe muitos pontos positivos aí para condicionado ao próprio empregado. Bom, nós também temos um ponto que gera bastante dúvidas que eu gostaria que o senhor explicasse. A questão da gestante poder trabalhar em local insalubre. Como é que ficou na reforma? Bom, pela reforma trabalhista, né, primeiro que o trabalho da mulher sempre foi protegido, né? Então a gestante que está dentro da proteção do trabalho da mulher, pela nossa legislação trabalhista, ela sempre foi amparada e pela nova reforma trabalhista veio trazendo que a gestante ela poderia trabalhar em ambiente insalubre, né, de grau mínimo e grau médio, desde que atestado aí pelo seu médico. Só que daí veio a medida provisória 808 de 2017 e falou não. Acabando com esse entendimento, falou que não, que a gestante não pode trabalhar, né, em um ambiente insalubre, né, e também dessa forma não teria direito de receber o adicional de insalubridade. Né. Mas com a retroatividade, né, da medida provisória, ou seja, a extinção da medida provisória que era para ser votada e não foi. Depois do dia 23, né? Depois do dia 23.
isso passou essa insegurança, né? Ou seja, voltou novamente a estaca zero com relação à gestante, né? Então aí aguardamos novos posicionamentos com relação à gestante, já que a medida provisória, né, que trouxe esse benefício dela não realizar a atividade insalubre, né, aí fica valendo, então, né? Fica valendo a reforma trabalhista. Aí ambiente insalubre seria locais que têm produtos químicos, que têm, por exemplo, frigoríficos. Que exponham os empregados em elementos químicos, físicos, biológicos, ruídos excessivos, excesso substâncias de frio, ionizantes, câmaras frias, né? A gente sabe que a reforma, ela alterou, acho que mais de 100 artigos, né? Isso. Da CLT, né? Da Consolidação das Leis do Trabalho. E aqui a gente não vai ter como abordar todas essas alterações, né? Mas uma questão também que a gente sabe que era uma prática que era considerada até crime, e agora a reforma, ela trouxe como legal. É aquele acordo para o empregador demitir o empregado e ele poder retirar a FGTS, né? Como é que ficou essa questão? Então, na realidade, isso já vinha sendo praticado, né? De forma ilegal, de forma regular, mas alguns empregados que queriam sair, não queria, né, ser prejudicado, assim dizendo, no seu ponto de direitos trabalhistas, acabam fazendo um acordo com o empregado, né? E tá aqui empregador, né? Se me manda embora, eu te devolvo aí a multa de 40% e tal, né? Então a justiça pacificou esse entendimento e disse não, o acordo pode ser feito, já que o acordado sobrepõe o legislado, o acordo pode sim ser feito entre patrão e empregado, né? Só que daí o empregado vai receber aí a multa de 40% do FGTS, né? Pela metade, né? E aí vai poder mexer no fundo de garantia apenas 80%, né? E com relação ao seguro-desemprego, ele deixa de receber esse benefício. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela sua presença aqui. E a gente tem que continuar acompanhando, né? Todos esses debates, todas essas alterações, ainda vai ter muito o que se conhecer e as mudanças que virão, né? Obrigada. Okay, obrigado a você. Nós conversamos hoje com Lincoln Ferreira, que é advogado trabalhista e professor na Univag, a Universidade de Várzea Grande, falando um pouco sobre a reforma trabalhista, alguns pontos que a reforma trouxe que ainda geram dúvidas, tanto no trabalhador como no empregador, né, no empresário, mas o que a gente percebe justamente é que há ainda muito o que se debater, né? A gente percebe aí que a única forma de a gente procurar conhecer melhor os nossos direitos é estudar, é pesquisar, por mais que nós sejamos leigos, né? O trabalhador em geral é leigo nessas questões, mas é acompanhar notícias, buscar aí as informações em sites seguros, em meios de comunicação seguros e acompanhar. A gente vê aí, estamos às vésperas, né, no Dia dos Trabalhadores. A reforma trabalhista ainda tem muito o que ser debatida. Então, eu convido você a estar sempre conosco. O site RD News, ele traz sempre as informações, as notícias atualizadas. A história lá de Rondonópolis, que o professor comentou aqui, foi noticiado também aqui no RD News. Então, fique conosco sempre, acompanhe as nossas notícias, as nossas entrevistas. Essa entrevista ela fica disponível no site RD News, no YouTube também e no Facebook. Você pode curtir e compartilhar. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir.
A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.